E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um 6x1 responde, mas um pouquinho diferente, que em vez de selecionar várias perguntas eu vou responder apenas um questionamento, até porque ele já foi feito por vários de vocês. Quais atletas participaram da campanha vitoriosa do Cruzeiro na última Série B, na temporada 2022, e que deixaram o Cruzeiro nessa temporada, como está o desempenho de cada um nos seus atuais clubes? E eu já tinha selecionado essa pergunta feita pelo Arthur Luiz há algumas semanas, né? Faz um vídeo sobre onde anda cada jogador que foi campeão brasileiro da Série B pelo Cruzeiro e os números deles nos clubes atuais. Então eu agradeço ao Arthur que fez o questionamento, agradeço a todos os demais que também já fizeram perguntas muito parecidas, inclusive o Álvaro lá do Cruzeiro da Depressão fez uma pergunta muito parecida no último 6x1 Responde, mas eu selecionei essa do Arthur e agradeço a todos. Vou tentar então, né, explicar agora a situação de cada atleta que participou da Série B 2022 pelo Cruzeiro. Então eu não vou falar aqui de alguns jogadores que até estavam no elenco do Cruzeiro em algum momento da temporada, né, que começaram o ano no Cruzeiro, por exemplo, Matheus Silva, Marco Antônio, enfim, teve uma galera, Bruno José, que jogou ali o Campeonato Mineiro, mas na Série B não jogou nenhuma partida. Então sobre esses eu não vou falar no vídeo, e acho importante fazer uma breve explicação. Eu tô publicando esse vídeo no domingo e o Cruzeiro jogou ontem contra o Fortaleza, né, então no momento que eu gravo o vídeo eu não sei o que aconteceu. Às vezes você tá puto da vida, cuspindo marimbondos aí porque o Cruzeiro perdeu, às vezes você tá feliz porque o Cruzeiro ganhou, eu não sei. Eu estou gravando esse vídeo anteriormente, ele vai ser publicado no domingo, tomara que tenha dado tudo certo. Mas antes de falar sobre cada um dos campeões da Série B 2022 pelo Cruzeiro, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador oficial do nosso clube. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir no primeiro depósito, a Betfair dobra para você, isso num valor máximo de R$200. E como hoje é final de semana, seja você um cliente novo, cliente antigo, pode entrar por esse link aqui da descrição mesmo, fazer o seu login, que tem um valor lá para você fazer a aposta grátis na Betfair, porque todo final de semana tem. No meu caso, normalmente, são R$2 no sábado, outros R$2 no domingo, mas todos os clientes recebem um caraminguá para fazer uma apostinha grátis, uma fezinha, uma múltipla meio maluca, que você tem a possibilidade de ganhar uma moeda. O que eu sempre lembro, apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. Rafael Cabral foi o goleiro titular do Cruzeiro na Série B, jogou 37 partidas, tendo sofrido 25 gols na campanha, e o Rafael Cabral segue como goleiro titular do Cruzeiro nessa temporada 2023, questionado em alguns momentos corretamente, né, especialmente pelas falhas em clássicos, mas no conjunto da obra eu nem considero o Rafael Cabral um dos maiores culpados aí por essa temporada ruim do Cruzeiro, né, que tá brigando contra o rebaixamento. Mas ele tem, até o momento que eu gravo esse vídeo, 45 partidas na temporada pelo Cruzeiro. E o outro goleiro que o Cruzeiro utilizou na Série B foi o Gabriel Mesquita, que jogou uma partida, a vitória por 4x1 contra o Novo Horizontino, que a gente já estava com o time reserva, já campeão. Gabriel Mesquita, que também está integrando o elenco do Cruzeiro nesse momento, ele é o terceiro goleiro, e no primeiro semestre desse ano teve um empréstimo ao Água Santa, que foi vice-campeão paulista. Por lá ele jogou 4 partidas, mas também se tornou reserva durante a campanha. Mas o Mesquita tá aí no Cruzeiro, fica até o final do ano e na próxima temporada deve defender o Operário. O zagueiro que mais jogou na Série B pelo Cruzeiro foi Lucas Oliveira. Ele foi utilizado em 35 das 38 rodadas, marcou um gol, deu ainda 2 assistências, e é outro jogador que seguiu no Cruzeiro para essa temporada 2023, né? Ele estava emprestado pelo Atlético Goianiense, foi adquirido em meados do ano passado, mas nessa temporada teve um desempenho bem irregular, né? Muitas falhas individuais que custaram pontos, inclusive a eliminação na Copa do Brasil também passa muito por um erro do Oliveira. Ele acabou perdendo a condição de titular na zaga do Cruzeiro, condição essa que está tentando recuperar agora, até considerando que o Neres, né, que vem sendo titular, está longe de passar alguma confiança. Mas na temporada 2023 são 29 jogos pelo Cruzeiro e 2 gols marcados. O segundo zagueiro mais presente na última Série B foi Eduardo Brock, que jogou 33 partidas pelo Cruzeiro, marcando 2 gols e dando uma assistência. O Brock é outro que seguiu no Cruzeiro para o início da temporada 2023, mas ainda no início do ano apareceu uma proposta do Cerro Porteño do Paraguai e ele foi negociado, né? Ele jogou 4 partidas pelo Cruzeiro em 2023, foi para o Cerro e por lá já tem 32 jogos até o momento que eu fecho esse vídeo. Inclusive nas últimas rodadas ele esteve no banco de reservas, não tem sido um titular absoluto do time, mas parece que o desempenho do Brock por lá está sendo assim
regular, sem grandes destaques positivos ou negativos. E o outro zagueiro que funcionou muito bem naquela trinca foi o Zé Ivaldo, que jogou 30 partidas na Série B, marcando 1 gol e dando 3 assistências. Zé Inchado, que estava emprestado pelo Atlético Paranaense, não deu negócio, né? O Cruzeiro tentou ficar com ele em definitivo, mas o Furacão não liberou. Então o Zé Ivaldo foi lá para Curitiba, jogou 35 partidas pelo Atlético Paranaense na temporada, chegou a fazer 2 gols, mas com o fechamento da janela de transferências, ele teve uma queda de desempenho, algumas expulsões meio malucas também. O Zé Ivaldo acabou sendo afastado do elenco profissional. Isso aconteceu após vir à tona que o Zé Ivaldo já tinha um pré-contrato assinado com o Cruzeiro para voltar ao nosso clube em 2024. O Atlético Paranaense o afastou, contratou outros zagueiros, e aí o Zé Ivaldo ficou um período treinando separado até chegar a um acordo de rescisão contratual. Inclusive o Zé Ivaldo já está treinando no Cruzeiro, né? Ele não pode jogar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, não está inscrito, veio fora da janela, mas tem participado dos treinamentos normalmente, seja na Toca da Raposa, seja em Itu. Ano que vem o Zé Ivaldo será zagueiro do Cruzeiro de novo. O Wagner Leonardo foi outro zagueiro utilizado pelo Cruzeiro em 5 partidas na Série B, ele inclusive marcou 1 gol, mas esse é um atleta que, na minha opinião, deveria ter sido melhor aproveitado pelo Paulo Pessolano, né? Que muitas vezes fazia improvisos ali no sistema defensivo. A gente viu, por exemplo, o Felipe Machado jogando como zagueiro pela esquerda, tendo o Wagner Leonardo à disposição, que era um zagueiro canhoto. Enfim, ele estava emprestado pelo Santos, terminou a temporada, ele voltou ao clube paulista e foi negociado com o Portimonense de Portugal. Por lá ele jogou apenas 1 jogo e foi emprestado para o Vitória, que está disputando a Série B, inclusive já conseguiu o acesso, grande campanha, e o Wagner Leonardo foi um dos destaques dessa temporada, titular em 34 partidas e marcou 5 gols inclusive. O Luiz Felipe foi outro zagueiro utilizado pelo Cruzeiro na Série B, mas que jogou apenas 3 partidas pelo clube. Esse a maioria dos torcedores nem deve se lembrar, ele jogou muito pouco pelo Cruzeiro, nas partidas que atuou também não fez nada de muito especial. Luiz Felipe ainda é atleta do Cruzeiro e nessa temporada foi emprestado para o Tombense, onde é reserva na maior parte do tempo. Ele jogou 7 partidas pelo Tombense e tem 1 gol na temporada. O zagueiro Juan Santos jogou 1 partida da Série B do ano passado. Ele entrou no segundo tempo da vitória contra o Novo Horizontino na reta final. Juan Santos, que segue como atleta do Cruzeiro, fez uma boa temporada, campeão de Copa do Brasil, de Campeonato Mineiro Sub-20, ele que está treinando com o elenco principal na Toca da Raposa e está no último ano de base. Na próxima temporada, o Juan Santos deve ser aproveitado no Cruzeiro ou emprestado para algum outro clube, né, porque ele não terá mais idade para jogar pela categoria de base, mas participou sim da campanha do acesso. Quem também participou de 1 jogo no título da Série B foi o zagueiro Pedrão, a partida contra o Operário ainda no primeiro turno. Pedrão, que também segue como zagueiro do Cruzeiro, foi peça importante aí nas conquistas de Mineiro e de Copa do Brasil Sub-20. A diferença do Pedrão em relação ao Juan Santos é que ele é mais jovem, então na próxima temporada o Pedrão pode continuar jogando pelo Sub-20 do Cruzeiro, e a tendência é essa, né? Porque o Cruzeiro já tem aí um grande número de zagueiros no plantel, mas é um zagueiro também de muito futuro. E aí nós temos o Giovani Jesus, que não é propriamente um zagueiro, ele é mais um lateral direito, mas jogou várias partidas na zaga. Pela Série B 2022, ele fez 27 partidas com 2 gols e 3 assistências. O Giovani Jesus foi uma das boas notícias do Cruzeiro na última temporada, né? Um cara polivalente, ora zagueiro, ora lateral, muita força física. No início do ano ele acabou sendo negociado com o Dallas dos Estados Unidos, tem jogado regularmente por lá, quase 30 partidas na temporada, deu 2 assistências, marcou o Messi. Para lateral direito, o Cruzeiro teve também Rômulo Caldeira, Luomo Keparla, participou de 11 partidas na Série B e fez 1 gol. Inclusive, que gol importante do Rômulo, né? Naquela partida contra o CSA, que o Giovani Jesus tinha marcado o primeiro, ele fez o gol do empate, depois teve o gol do Luva para sacramentar ali a vitória contra o CSA, o rebaixamento deles, enfim, foi um jogo mágico. O Rômulo não voltou a jogar por outro clube, tá? Ele até falou que estava estudando propostas para voltar ao futebol italiano, não se transferiu, não voltou a jogar por nenhum outro clube. Oficialmente eu não vi o Rômulo dizer que está aposentado da carreira de jogador de futebol, mas ele tem feito cursos, né? E acho que a tendência é aparecer como treinador, diretor, qualquer coisa de algum clube nos próximos anos. Quem não era propriamente um lateral, mas jogou muitas vezes como ala direito, foi Léo Paz. Ele participou de 17 partidas na Série B, marcou 1 gol. O Cruzeiro não teve interesse na manutenção do Léo Paz para essa temporada, até porque era um jogador que sofria com muitos problemas físicos, né? Quando ele estava jogando normalmente
atualmente rendia num nível legal, mas ele se machucou demais, toda hora precisava voltar para o departamento médico. Acho que o ritmo de jogos aqui no Brasil era muito intenso para ele, né, que estava habituado ao futebol uruguaio, e ele voltou a jogar lá no seu país, inclusive para o mesmo clube, né, o Montevideo Wanderers era o time que ele defendia antes de vir para o Cruzeiro, voltou para lá, 27 jogos na temporada, 4 gols marcados. Tem sido aí bem na média dele. O Leonardo Paes é um jogador razoável, foi útil para o Cruzeiro, mas convenhamos que não faria nada de muito especial na Série A também. O Wesley Gasolina é outro lateral direito que participou do acesso, ele atuou em 9 partidas da Série B, ele que foi contratado no meio do ano, então segue no Cruzeiro para essa temporada 2023, mas infelizmente sofreu uma grave lesão, ruptura de ligamentos no joelho no início da temporada, né, no clássico contra o Atlético, e até o momento que eu gravo esse vídeo ainda não voltou a jogar, mas já está recuperado, já foi relacionado para algumas partidas, tem condição física de voltar a jogar assim que o técnico do Cruzeiro assim quiser. Então Wesley Gasolina é outro dos campeões remanescentes, assim como o Kaique, lateral esquerdo, que participou de 6 jogos na última Série B, não fez gol, mas deu uma assistência, e nessa temporada 2023 soma 12 partidas pelo Cruzeiro, pelo time principal, ele que teve aí 2 saídas para a seleção brasileira, né? Disputou o Sul-Americano no início do ano, no meio do ano foi para o Mundial Sub-20, acabou perdendo alguns jogos por lesão também, e o Kaique só não jogou mais partidas pela chegada do Marlon, que tomou conta ali da lateral esquerda, mas é um jogador de muita qualidade, de muito potencial, isso aí é inquestionável, é só lembrar o clássico absurdo que ele fez. Mas o ala esquerdo titular do Cruzeiro na Série B foi Matheus Bidu, que jogou em 28 partidas, marcando 2 gols e dando 2 assistências. O Cruzeiro tinha um valor fixado para adquirir os direitos econômicos do Bidu, né, algo na casa ali de 6 milhões de reais. O clube achou que era um preço muito alto, acabou não comprando o jogador, e sinceramente eu acho que nessa aí o tempo deu razão para a diretoria do Cruzeiro, porque o Matheus Bidu tá lá no Corinthians disputando a Série A, tem 35 jogos na temporada, 1 gol e 1 assistência, mas é um jogador que não caiu nas graças da torcida corintiana, direto tá envolvido em alguns lances polêmicos, é um jogador que falha bastante na parte defensiva, né? E acho que o Cruzeiro conseguiu achar laterais melhores do que ele, não valia a pena ter pagado essa grana toda no Bidu mesmo. Rafael Santos também participou de forma importante aí da conquista da Série B pelo Cruzeiro, ele jogou 13 partidas do torneio, mas o Rafael Santos acabou deixando o Cruzeiro no meio da disputa da Série B, ele foi emprestado para o Coritiba, que estava jogando a Série A naquele momento. A saída do Rafael Santos foi muito associada a um episódio de indisciplina. Ele até jogou 15 partidas do Campeonato Brasileiro pelo Coxa, voltou para o Cruzeiro no início de 2023, mas aí foi negociado em definitivo com o Orlando City dos Estados Unidos, onde tem jogado regularmente, mais de 30 jogos na temporada, é titular por lá. Marquinhos Cipriano é outro lateral esquerdo que participou do acesso do Cruzeiro. Ele jogou 7 partidas da Série B, deu 2 assistências. A maioria imaginava que o Cipriano pudesse se firmar no time do Cruzeiro, mas definitivamente as coisas não deram certo, né? Nessa temporada 2023, as partidas que ele jogou acabou indo muito mal. O Cruzeiro rescindiu o contrato que tinha com ele, ele foi jogar no Avaí, durou 6 partidas no Avaí, depois se transferiu para um time do Chipre chamado Omônia. Por lá ele tem jogado 11 partidas na temporada já, que seja muito feliz aí, Cipriano. E começa a falar dos volantes com ele. Felipe Machado jogou 25 partidas da Série B, marcou 1 gol, deu 3 assistências, seguiu no Cruzeiro para essa temporada 2023 e é um jogador extremamente utilizado, né? O Felipe Machado participa de praticamente todos os jogos. Quando ele não é titular, alguém machuca e ele entra durante a partida, e tá beirando aí 40 jogos na temporada pelo Cruzeiro. É um jogador útil, mas não consegue se destacar na Série A como fez na Série B. E o mesmo a gente pode dizer do Neto Moura, que foi disparadamente o melhor volante do Cruzeiro na Série B 2022, jogou 28 partidas da competição, deu 3 assistências. A Série B que o Neto Moura fez pelo Cruzeiro foi espetacular, o clube inclusive adquiriu os direitos econômicos dele e acho que fez muito bem, né? O Neto Moura era um cara que tinha uma das melhores médias de recuperação de bola do campeonato, foi uma temporada espetacular. O problema é, ele sofreu uma lesão no jogo do acesso contra o Vasco, saiu no comecinho da partida inclusive, e não conseguiu retomar o bom nível, né? Nessa temporada, mesmo no Campeonato Mineiro, o Neto Moura não se encontrou. Somando todas as competições, ele participou de 24 jogos pelo Cruzeiro nessa temporada, estava perdendo espaço e acabou sendo emprestado para o Mirassol, que está lá disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não está vivendo uma grande fase no Mirassol, mas os números dele são bem melhores do que eram aqui no
Cruzeiro nessa temporada, tá? O Neto, que ainda é jogador do Cruzeiro e, dependendo, pode voltar a ser aproveitado pelo clube no futuro. Ele tem contrato longo, né? Mas tá lá tentando se achar aí, tentando se reencontrar no Mirassol, que é um clube onde ele já teve diversas passagens durante a carreira. O William Oliveira foi outro nome bem importante no acesso, 27 partidas na Série B, marcou 2 gols pelo Cruzeiro, e muito bonitos os gols, por sinal. Esse é um jogador que o Cruzeiro poderia ter mantido para essa temporada e não quis, né? A diretoria do Cruzeiro fez a opção de não renovar com o William Oliveira, que estava numa reta final do seu contrato com o Ceará, e ele acabou assinando com o Goiás, que também está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O William tem feito um Brasileirão razoável, tá? Ele tem aí boas partidas, às vezes faz um jogo um pouquinho abaixo, mas é um jogador que eu imagino que poderia ser útil ao elenco do Cruzeiro, até pela nossa falta de opções ali de volante. E acho que quando a diretoria do Cruzeiro deixou claro que não iria renovar contrato com o William Oliveira, a gente esperava que chegassem jogadores melhores para a função. Não foi isso que aconteceu, né? As contratações do Cruzeiro para o setor não foram boas. É claro que tivemos azar em alguns casos, como a lesão do Ramiro, a situação de apostas lá do Richard, mas acho que o William Oliveira, até pelo entrosamento, né? A dupla Neto Moura e o William Oliveira teve um encaixe espetacular ali na Série B, e assim, Neto Oliveira com o Machado não foi a mesma coisa, né? A melhor dupla que o Cruzeiro teve na Série B, na minha opinião, foi Neto e William. Depois veio o Machado, deu certo também, o William Oliveira conseguia jogar junto com o Machado sem problemas também, mas é um jogador que eu acho que o Cruzeiro poderia ter mantido, que ele seria mais útil do que são alguns dos atletas que foram contratados para esse ano. O Adriano foi peça importante em determinado momento da Série B, ele jogou 14 partidas pelo Cruzeiro, fez um gol, deu uma assistência, mas no meio do ano ele foi liberado para jogar no Santa Clara de Portugal, inclusive uma negociação que eu nunca entendi e nunca vou entender, porque acho que o Adriano é um volante de boa qualidade, o Cruzeiro simplesmente abriu mão do atleta para manter um percentual dos seus direitos econômicos, e desde que ele chegou ao Santa Clara tem jogado regularmente. Na última temporada esse clube português foi rebaixado, ele jogou mais de 30 partidas, e nessa atual temporada europeia, 2023-2024, o Adriano segue como titular e o Santa Clara está em segundo lugar aí na segundona portuguesa, tá brigando pelo acesso, invicto, e o Adriano é titular absoluto do time. Acho que é um jogador que o Cruzeiro tratou muito mal, tá? E que seria muito útil por aqui se ele seguisse progredindo em um clube grande, né? Foi jogar no Santa Clara, que é um clube muito menor, tava numa crise fodida, foi rebaixado, é a vida, o problema é deles, né? Mas acho que o Adriano é um menino de muita qualidade que o Cruzeiro desperdiçou. O Pedro Castro jogou em 14 partidas da Série B pelo Cruzeiro, inclusive fez um gol naquele jogo contra o Novo Horizontino na reta final. Na minha opinião, uma das maiores decepções do Cruzeiro na temporada 2022, né? Porque o Pedro Castro foi um jogador que chegou com a expectativa de ser uma peça importante, de ser titular, como tinha acontecido no Botafogo no acesso lá deles em 2021. Aqui no Cruzeiro, Pedro Castro nunca conseguiu se encaixar da mesma forma. Foi um reserva que entrava de vez em quando durante praticamente toda a temporada, e é bom lembrar desse tipo de caso para a gente não achar que a diretoria do Cruzeiro só erra esse ano. Teve muito erro ano passado também, mas é que no final das contas, né, o coletivo funcionou. Para 2023, o Pedro Castro foi emprestado ao Diba, que é um time dos Emirados Árabes, no primeiro semestre, jogou por lá 14 partidas, um gol, 2 assistências, o time foi rebaixado e aí ele voltou para o Cruzeiro, de onde foi negociado agora em definitivo com outro clube dos Emirados chamado Corfacan. Eu acho que é esse o nome do time mesmo, é algo nesse sentido. Tem 4 partidas por lá, tá vivendo a vida. Diego Mitkov, hein? Essa é trivia, acho que pouca gente se lembrava. Um volante que jogou 4 partidas da Série B pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tinha opção para comprar os direitos econômicos do atleta, chegou à conclusão que não valia a pena e ele foi liberado ainda durante a temporada 2022. Voltou lá para o Osasco Audax, que é o clube que tinha lá o seu passe. Desde então ele foi jogar no Audax Rio de Janeiro, enfim, tá tentando se encontrar aí nesse caminho, mas é um jogador que já não tem mais idade de base, né? Na base do Cruzeiro ele se mostrou um bom volante, recuperava muitas bolas, mas no profissional ele tinha um pouco de dificuldade, né? Parecia um jogador um pouco tímido ali, não fez tão bem essa transição, mas eu torço para que ele consiga se encontrar, porque era um bom volante no Sub-20 do Cruzeiro, quem assistiu sabe disso. Fernando Canezin, olha ele aí, hein? Jogou 11 partidas pelo Cruzeiro na Série B, não fez gol e deu uma assistência. O Canezin, que chegou para a disputa do Campeonato Mineiro, se tornou titular do time, né? Parecia um jogador
jogador de boa qualidade, mas durante a temporada o homem foi minguando, o futebol dele foi desaparecendo, né? E na Série B ele fez mais raiva do que alegria, né? Chegou naquela reta final ali, nem era mais aproveitado, estava claro que não seria utilizado pelo Cruzeiro. Para 2023 ele acertou com a Inter de Limeira, jogou 6 partidas por lá e posteriormente foi jogar no Criciúma, que está disputando aí a Série B, outras 6 partidas pelo Tigre. Pablo Siles é um jogador facilmente esquecível pela sua passagem pelo Cruzeiro, ele atuou em apenas 5 partidas na Série B, e o engraçado é que nem tem como a gente falar muita coisa sobre o Pablo Siles, nem para bem nem para mal, né? Nem elogio, nem crítica. Ele participou desses 5 jogos e era uma figura que passava completamente batida ali. Voltou para o Atlético Paranaense, né? Ele que esteve emprestado ao Cruzeiro, o Furacão o emprestou para a Chapecoense num primeiro momento e mais recentemente ele foi emprestado mais uma vez agora para jogar no Liverpool Montevidéu, lá do seu país natal. Matheus Xavier foi um volante da base que participou de 3 jogos da Série B, inclusive mostrou boas credenciais em algumas partidas. Xavier que seguiu no Cruzeiro para essa temporada 2023, está lá fazendo parte do elenco sub-20, mas ele sofreu muito com lesões durante essa temporada. Então ele acabou não conseguindo, né, jogar regularmente, mostrar seu futebol. Foram só 7 partidas, considerando todo o ano, mas faz parte aí do elenco campeão mineiro e campeão da Copa do Brasil Sub-20, né? Boas conquistas que o Cruzeiro teve, e o Xavier ainda tem idade para jogar na base no ano que vem. Então vamos torcer para que ele consiga jogar regularmente, né? Porque é um volante de muito potencial, tomara que ele se livre das lesões. Outro volante da base que o Cruzeiro utilizou em 2022 foi o Ageu, que jogou apenas uma partida da Série B, aquele duelo contra o Novo Horizontino na reta final. O Ageu, que foi um jogador de muito destaque na base do Cruzeiro por muitos anos, né? E o Cruzeiro demorou tanto para dar uma oportunidade para ele, demorou tanto que quando essa oportunidade chegou, já foi na reta final da temporada, ele estourando a idade sub-20 e por isso mesmo ele deixou o Cruzeiro no início do ano. O Cruzeiro até queria renovar o contrato com o jogador para emprestá-lo, ele não teve esse interesse e acabou sendo liberado para jogar lá no Santa Clara. O mesmo clube português para onde foram Paulo, Adriano, né, o clube ligado ao empresário deles. O Ageu foi emprestado num primeiro momento para o B-SAD, né, que é uma, digamos assim, uma variação do Belenenses, né, uma dissidência do Belenenses, é o B-SAD, né, que é uma espécie de SAF lá do futebol português, e nessa temporada jogou 3 partidas pelo Santa Clara. Tá lá, é uma peça de elenco, não é titular lá em Portugal. O meia João Paulo é outro que participou de apenas um jogo pela Série B no Cruzeiro, mas faz parte aí do elenco campeão. João Paulo que chegou ao Cruzeiro jogando bem, né? Foi uma peça importante ali no Campeonato Mineiro, alguns gols importantes, mas ele teve uma lesão grave, né? Uma lesão muscular que precisou passar por cirurgia, acabou ficando vários meses parado e quando ele voltou e tinha condições físicas, o Cruzeiro não quis aproveitá-lo naquela reta final de Série B. Então ele ficou com apenas uma partida, que salvo engano foi um jogo contra o Tombense, no início ainda do Campeonato Brasileiro da Série B, ficou muito tempo afastado e posteriormente foi emprestado para o CRB, né, que está disputando a Série B. É sempre complicado falar Série B, CRB, a gente confunde. O João Paulo, que é titular do time, tem jogado regularmente, 48 jogos na temporada já, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Ele que ainda é atleta do Cruzeiro, está emprestado no final do ano, mas termina o vínculo dele com o CRB, termina também com o Cruzeiro e ele deve seguir o rumo dele para outro lado. Desculpa, pai, eu vi o Chayenne jogou 6 partidas pelo Cruzeiro na Série B, não fez gol e deu uma assistência. Ele que teve momentos de brilho com a camisa do Botafogo, especialmente na temporada 2021, ajudando o time a subir de divisão, né? Mas no Cruzeiro definitivamente fez muito pouca coisa. Foi para o Ceará nessa temporada 2023, emprestado pelo próprio Botafogo, em 36 jogos na temporada, 2 gols e 2 assistências, muito pouco em seu Chay. Daniel Júnior foi outro meia bem utilizado na Série B, 25 partidas pelo Cruzeiro, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Teve um momento que o Daniel Júnior deu uma iludida boa na gente, né? Fez boas partidas ali no início do Mineiro, no início da Série B também, mas depois ele foi minguando, cara. Não sei muito bem o que aconteceu. A reta final de Série B do Daniel já foi bem fraca. Ele seguiu no Cruzeiro para essa temporada 2023. Quando acertou um grande jogo, que foi até contra a Caldense, ele tomou uma pancada violenta, né? Acabou se lesionando, ficando um tempo fora. Quando voltou, já com o Pepa de técnico, teve aquele amistoso contra o Red Bull Bragantino que ele jogou muito bem, voltou a iludir a gente e depois parou de ter oportunidade, né? O Daniel Júnior, que foi criticado em alguns momentos por não mostrar
muita vontade, muita intensidade, acabou deixando o Cruzeiro no meio da temporada. Ele foi emprestado para o Akhmat Grozny, da Rússia. É um time que ele alterna titularidade e suplência, tem mais de 10 partidas já e uma assistência pelo que eu vi. Vamos torcer para que o Daniel vingue, né, para que ele consiga render, seja para voltar para o Cruzeiro ou para virar dinheiro, né, porque ele está emprestado com o passe fixado. Indo para os atacantes, o Jajá foi uma peça importante no acesso, 19 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele que começou muito bem no Cruzeiro, sofreu uma lesão grave, né, depois teve aquela questão de indisciplina também que o tirou de alguns jogos. No final das contas, foi um cara bem útil no acesso para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense pediu um valor alto para sua aquisição, o Cruzeiro não quis pagar e não tinha que pagar mesmo, e o Jajá voltou para o Atlético Paranaense. Jogou 4 partidas, fez um gol, novo episódio de indisciplina, foi emprestado num primeiro momento para o Torpedo Moscou, jogou 7 partidas, não fez nada e posteriormente foi emprestado de novo pelo Atlético Paranaense, agora para o Casa Pia, que é um time de Portugal, também 7 partidas e não fez nada até aqui. Bruno Rodrigues, 18 jogos pelo Cruzeiro na Série B, 4 gols marcados e 3 assistências. Uma contratação cirúrgica no momento que o Cruzeiro estava perdendo fôlego, né? A gente liderava a Série B, mas estava jogando mal e o Bruno Rodrigues foi uma peça muito importante para o Cruzeiro naquele momento. Seguiu no clube agora para 2023, tem 11 gols e 6 assistências, é o nosso líder em gols, é o líder em passe para gols, e não que seja uma temporada brilhante, né? O Bruno oscilou em alguns momentos, foi criticado por ser muito fominha também, teve aquele episódio do pênalti, mas enfim, o Bruno Rodrigues é provavelmente o melhor jogador do Cruzeiro nessa temporada 2023 e esperamos que ele consiga nos ajudar a evitar o rebaixamento nessa reta final. Se ele vai ficar para o ano que vem ou não, é algo que será discutido dependendo de qual série, né, o Cruzeiro estará. Luvanor, o Luva de Cruzeiro, jogou 29 partidas da Série B, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Uma figura extremamente carismática que ajudou bastante o Cruzeiro, porque era um atacante muito lutador ali na frente, fazia diferentes papéis. O Cruzeiro não quis ficar com o Luvanor e ele acertou com o Ceará, né, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Lá no Ceará as coisas não saíram tão bem, ele marcou apenas 3 gols em 24 partidas, chegou a um acordo para rescisão e foi jogar de novo no Sheriff da Moldávia, né, onde se tornou inclusive o maior artilheiro do clube lá, tem 7 gols em 19 partidas, salvo engano. O Luvanor ajudou bastante o Cruzeiro na Série B, é impossível cravar como ele renderia na Série A. E chegamos ao artilheiro, o homem da cabeça de filtro de barro, Edu, que marcou 22 gols em 48 jogos na temporada, mas apenas na Série B. Em 33 jogos foram 11 gols e 4 assistências. Na virada de ano, o Edu recebeu uma proposta do futebol árabe, né, do Diba lá dos Emirados Árabes, e foi emprestado por 6 meses com opção de compra. Lá nas Arábias o negócio não deu certo, ele jogou 6 partidas, marcou 2 gols, teve uma lesão, o time foi rebaixado e ele voltou para o Cruzeiro, onde o clube não quis dar uma nova oportunidade para ele, e eu consigo entender os motivos do clube. Digamos assim que o Edu não se cuidou muito na parte física, tá meio fortinho, né? E ele foi negociado em definitivo com o Coritiba no meio do ano, tá jogando lá no Coxa, 7 partidas até o momento e apenas 1 gol marcado. Então o Edu é marcante, ninguém vai tirar uma vírgula de tudo de bom que ele fez pelo Cruzeiro, mas dizer que ele faria coisa muito melhor se tivesse ficado agora é mentira, velho. O Edu, eu acho que ele não consegue mesmo, ele sempre teve problemas físicos, chega uma hora, gente, que cobra o preço. E o Rafa Silva foi outro atacante de gols importantes e muitos problemas físicos. Na Série B ele jogou 16 partidas, marcou 6 gols e deu 2 assistências, e um cara que conseguiu ser extremamente efetivo com poucos minutos em campo, né, porque o Rafa Silva tinha muitas lesões, inclusive fechou a temporada lesionado, passando por cirurgia, e na virada de ano ele recebeu uma grande proposta do Jeonbuk Motors, um time da Coreia do Sul, e aí não tinha nada que o Cruzeiro podia fazer, porque a proposta financeira era muito maior que nossas possibilidades, e lá na Coreia o Rafa Silva não tem um desempenho assim dos melhores, tá? Ele tem 24 jogos na temporada, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Acho que os coreanos estavam esperando mais dele quando o contrataram, né? Pelo menos parece que tem se machucado menos, mas é um jogador que foi
brilhante aqui no Cruzeiro, tecnicamente foi muito bem, mas foi uma passagem curta e, sinceramente, até pelo que ele está rendendo lá na Coreia, acho que se tivesse ficado também não conseguiria fazer muita diferença. O Lincoln foi outro centroavante utilizado aí na Série B pelo Cruzeiro, ele jogou 9 partidas, marcando 1 gol e dando 2 assistências. Ele que inicialmente tinha contrato de empréstimo até o final de 2023, mas o Cruzeiro optou por rescindir, né? Liberou o Lincoln, ele não teve uma grande passagem pelo clube e voltou para o Japão, onde defende o Vissel Kobe. Nessa temporada 2023, ele jogou 10 partidas lá pelos japoneses e marcou 4 gols. Não são números brilhantes, mas são melhores que os nossos centroavantes. Rodolfo, MC Gordolfinho, o trabalho devolve. Ele participou de 18 jogos na Série B pelo Cruzeiro, fez 1 gol e deu 1 assistência. Ainda que o gol marcado contra o Londrina seja épico, eu acho que nenhum torcedor era a favor da manutenção do Rodolfo para essa temporada. Ele voltou ao América, que é o clube que detinha lá os seus direitos econômicos, e nessa temporada 2023 foi mais uma vez emprestado, tá jogando lá no Grêmio Novo Horizontino, que tá disputando a Série B. Em 24 partidas na temporada ele marcou 3 gols, tá aí seguindo a vida dele também. O Stênio foi uma peça importante no acesso, mesmo que tenha jogado apenas 5 partidas. Ele marcou 2 gols pelo Cruzeiro na Série B, o gol da vitória contra o Bahia, que foi o primeiro gol do Stênio como profissional inclusive, né, naquele 1 a 0 maluco no Mineirão, e o gol que abriu o placar contra o CRB pela Série B lá em Alagoas, que ele entorta o Gum de tudo quanto é jeito. Teve uma lesão ali na reta final de temporada, né? Passou por cirurgia no ombro, serviu a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 no início do ano, segue à disposição aí do elenco do Cruzeiro, mas até o momento que eu gravo esse vídeo, participou de 20 jogos na temporada, não fez gol, não deu assistências e tem uma minutagem baixíssima, né? Um jogador que só pegou rabo de foguete mesmo. Os jogos dele como titular a gente conta nos dedos de uma mão, teve pouquíssimas oportunidades. Vitor Leque, o menino dos likes, jogou 6 partidas na Série B pelo Cruzeiro, não fez gol, não deu assistência. Vitor Leque, que ainda pertence ao Cruzeiro, né? Ainda no ano passado ele foi emprestado para o Juventude, que estava jogando na Série A, só participou de 2 jogos. Foi emprestado no início desse ano para o Botafogo de Ribeirão Preto, não chegou nem a entrar em campo em nenhuma partida oficial, e o último empréstimo foi no Remo, que estava disputando a Série C, onde ele também não recebeu muita sequência de jogos. É atleta do Cruzeiro, tem contrato até o final do ano que vem, e o mais provável é que seja emprestado para outro clube. Não sei o que aconteceu com o Vitor Leque, que ele não conseguiu dar sequência. Vagninho jogou 6 partidas da Série B pelo Cruzeiro, não fez gol, não deu assistência, e foi um jogador que viveu uma situação muito específica, né? Porque o Cruzeiro deixou bem claro que não iria aproveitá-lo na reta final. Ele falou, tá bom, eu não vou sair também, e ficou treinando basicamente todo o segundo semestre, não foi aproveitado nas partidas, não aceitou empréstimos, enfim, o Vagninho ficou até o final do ano, fez parte aí da campanha do acesso do Cruzeiro, ele que teve uma sequência como titular no início da temporada, no Campeonato Mineiro, mas na Série B em si produziu muito pouco. Para 2023, ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, está emprestado ao Avaí, né? O vínculo dele com o Cruzeiro termina no final do ano, e pelo Avaí ele tem 31 jogos na temporada, marcou 9 gols e deu 2 assistências. É muito interessante que o Vagninho não brilhou no Avaí, não brilhou em outros clubes, mas ele foi bem efetivo em outros clubes e só aqui no Cruzeiro que realmente não deu certo. Juan Christian participou de 4 jogos pelo Cruzeiro na Série B, não fez gol, mas deu 1 assistência. No seu único jogo como titular, que foi aquele 4 a 1 contra o Novo Horizontino, seguiu no Cruzeiro para essa temporada 2023. No primeiro semestre participou ali de 3 jogos no Campeonato Mineiro, mas não fez nada de muito efetivo e foi liberado, né? Ele que estava emprestado pelo Azures ao Cruzeiro, teve o vínculo rescindido e está defendendo no momento o Vila Nova de Goiás, onde consegue jogar regularmente e parece não ser tão ruim assim, tá? Tem 14 partidas até aqui, 2 gols marcados e 3 assistências. Parece ser um jogador minimamente útil, né? Que aqui no Cruzeiro realmente teve muito pouco minuto. O Breno foi outro jogador a participar da campanha da Série B. Ele atuou em 6 partidas pelo Cruzeiro, não fez gol e deu 1 assistência. Breno, que era volante no Sub-20, às vezes jogava como meia, e no profissional ele foi levado a uma condição de centroavante, né? Ele foi utilizado como atacante
não conseguiu jogar bem nas oportunidades que teve pelo Cruzeiro. Foi emprestado para o time B do Valladolid agora em 2023, não chegou a jogar por lá e posteriormente se transferiu para o Chernomorets, que é um time da Bulgária, tem 4 partidas por lá, ele não é mais jogador do Cruzeiro, foi em definitivo lá para a Bulgária. O Marcelinho é um atacante que jogou 2 partidas da Série B pelo Cruzeiro, ainda no primeiro semestre, mas durante a Série B mesmo ele foi emprestado, primeiramente para a Ferroviária, depois foi jogar no Água Santa, e para essa temporada 2023 o Marcelinho deixou de ser atleta do Cruzeiro e foi jogar no Tombense. Por lá tem sido uma peça bastante utilizada, 44 jogos na temporada, 7 gols marcados, 2 assistências, são números bem razoáveis aí para um ponta, né? Tá se mostrando um jogador útil em um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que pouca gente se lembra do Marcelinho por aqui, assim como poucos se lembram que o Josepher também é campeão da Série B pelo Cruzeiro. Ele jogou apenas uma partida da competição, voltou para o Sub-20, se consolidou como uma peça importante no time de base do Cruzeiro, né? O Josepher, que era um atacante mesmo, um ponta, mas ultimamente virou ponta, lateral direito, lateral esquerdo, meia, volante, zagueiro. Ele só não jogou no gol, basicamente. Fez parte aí dos títulos de Campeonato Mineiro e de Copa do Brasil Sub-20. Ainda tem idade para seguir jogando na base do Cruzeiro na próxima temporada. E é um jogador que eu acho que, se for bem trabalhado, vai ser muito útil para o Cruzeiro. E nem falo dele como atacante, falo dele como um meio-campista mesmo, porque é um jogador que tem uma inteligência de jogo, uma dinâmica que pouca gente nesse elenco profissional tem. E para fechar com a maior trivia de todas, Vitor Roque. Sim, ele é campeão da Série B pelo Cruzeiro porque entrou na primeira partida da competição contra o Bahia. O Vitor Roque entrou no segundo tempo, o Cruzeiro perdeu essa partida por 2-0 inclusive, né? Depois teve todo o quiprocó da saída litigiosa dele para o Atlético Paranaense, com o pagamento da multa que ainda gera discussão nos tribunais. Ele foi para o Furacão, né? Jogou lá ano passado, esse ano se consolidou como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, já está vendido para o Barcelona, inclusive está se recuperando de lesão nesse momento, mas fica essa trivia aí, tá? O Vitor Roque também faz parte do time do Cruzeiro, que foi campeão da Série B em 2022. Acho que está respondida a pergunta com o desfecho de todos os atletas do Cruzeiro na campanha do acesso da Série B, com quem eu acho que poderia ter uma utilidade maior ou não. Entendo a diretoria ter desmanchado a estrutura do time, sim. Acho que aquele plantel do Cruzeiro da Série B não seria suficiente para disputar a Série A. O problema é, uma coisa é você tirar jogadores, outra coisa é você trazer gente melhor para o lugar, e isso infelizmente a diretoria não fez, inclusive gastando muito dinheiro em jogadores que tecnicamente são muito fracos. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para opinar, se quiser deixar sua pergunta também, fica à vontade, e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!